Pai do Senhor aos irmãos, somos gratos a Deus por estar aqui nessa manhã para bendizer a Deus, adorá-lo e trazer também uma reflexão acerca da palavra de Deus. Quero refletir com os irmãos, aquele que nos acompanha através das mídias sociais, aquele que nos acompanha através de toda essa aparelhagem aqui na comunidade, nas comunidades circunvizinhas, no Evangelho de Jesus escrito por Marcos, no seu capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 35. Vamos refletir nesse texto e com certeza o Senhor falará com você. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim o texto: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós observamos que no capítulo 4 começa-se com uma série de parábolas, mas no versículo 35, nessa narrativa que se inicia, nós observamos que Jesus diz o seguinte no seu versículo 35: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. Nós observamos essa narrativa, essa história, tanto no Evangelho de Marcos, também encontramos no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8, do versículo 23 ao 27, e também no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, também no versículo 22 ao 25. Esses três evangelhos compõem os evangelhos sinóticos, os evangelhos semelhantes. Nós vemos narrativas, tanto em um evangelho quanto em outro, histórias semelhantes, contadas pelos evangelistas. Mas observamos aqui, no capítulo 4, na introdução dessa narrativa, essa história. Quando Jesus diz o seguinte: Passemos para outra margem, Jesus estava dizendo aos discípulos: Nós vamos a Gadara, pois esse era o itinerário de Jesus, era o destinatário que Jesus estava aí. Ele ia a Gadara. Gadara é uma das 10 cidades que compõem Decápolis. Essa palavra Decápolis, Deca em grego, 10, e polis, cidade, 10 cidades. Então Gadara fazia parte de uma dessas 10. Jesus estava dizendo ali com os discípulos: Vamos para outra margem. Ele estava dizendo: Vamos para Gadara. De fato, em Gadara tinha uma missão para Jesus fazer, para Jesus concluir. Mas observamos aqui que no meio dessa passagem para outra margem, no meio dessa jornada, dessa ida para Gadara, acontece um acontecimento, pois o texto nos diz, e eles, no versículo 36, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também outros barquinhos. O texto, ele dá ênfase e ressalta que havia outros barquinhos, além do barco de Jesus com seus discípulos. Então, nós observamos no 37 que se levanta um temporal, está no texto. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então, naquela passagem para outra margem, daquela ida a Gadara, levanta-se um temporal.
Só que os discípulos de fato se preocupam. Mas Jesus estava no barco com os discípulos. O texto nos diz que Jesus estava a dormir. O texto fala até a questão de uma almofada, que Jesus estava na polpa do barco dormindo. Mas ele estava no barco. E os discípulos, vendo aquele temporal, vendo o vento bravio, o mar enfurecido, eles se preocupam. O texto nos diz, no seu versículo 38, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos despertam Jesus. Só que os discípulos dizem assim a Jesus: não te importa que pereçamos? Mestre, Jesus, Senhor, não te importa o que estamos passando nesse momento? Os discípulos estavam dizendo isso a Jesus. Olha a indagação dos discípulos. Jesus, o Senhor não se importa com essa situação? Jesus, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Eles despertaram Jesus, pois ele estava dormindo. Os discípulos estavam querendo dizer a Jesus: o Senhor está dormindo e nós estamos perecendo. Não te importa que nós pereçamos? É interessante que o versículo 39 nos diz o seguinte: e ele, despertando, olha, os discípulos foram acordar Jesus porque estavam passando um momento complicado com aquele temporal e de fato se preocuparam. Só que eles indagam Jesus dizendo: o Senhor não se importa conosco? Aí o texto nos diz no seu versículo 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, de uma situação que fugiu do controle dos discípulos, pois eles não tinham controle sobre aquela situação. Alguns de fato eram habilidosos com a questão do mar, alguns eram pescadores, mas mesmo assim eles ficaram preocupados, pois a situação fugiu do controle de suas mãos. Mas eles esqueceram, mais uma vez os discípulos esqueceram da palavra que Jesus disse. E aí está a chave dessa narrativa, versículo 35, eu vou ler para vocês de novo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. Jesus já tinha confirmado, aleluia, que todos iam passar. Bendito seja Deus. Mas os discípulos se esqueceram. Foi por isso que no versículo 38 eles disseram: não te importa, mestre, que pereçamos? Se eles tivessem lembrado do versículo 35, que eu estou falando para você agora, que está aí nos acompanhando, se ele tivesse lembrado das palavras de Jesus na introdução dessa narrativa: e naquele dia, sendo já tarde, dissemos: passemos para outra margem. Jesus estava dizendo: a gente vai chegar do outro lado. Eita, aleluia. Jesus estava garantindo a ida. Ele estava garantindo que todos iam passar para outra margem. E os discípulos mais uma vez esqueceram. Eles esqueceram a palavra que Jesus falou para eles na introdução do versículo 35, nessa narrativa, nessa história. E o texto se segue. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Com o despertar de Jesus daquela situação, mudou de forma extraordinária. Pois só precisou Jesus se despertar para dizer e repreender todo aquele temporal. E o texto nos diz que houve bonança após aquela palavra de repreensão que Jesus deu acerca daquela situação adversa sobre os discípulos, sobre o barco dos discípulos e aqueles que estavam ali também, naquele grande lago. Então nós observamos aqui
quando Jesus se desperta, que ele repreende a bonança. Aqui eu observo um dos atributos de Deus, que é a onipotência. Ele é detentor de todo o poder. E também outro atributo eu observo no texto, a onisciência de Deus. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo, mesmo dormindo. Ele sabia o que estava a se passar. Ele sabia o que os discípulos estavam proferindo. Ele sabia que os discípulos estavam preocupados. Ele sabia que os discípulos estavam ali naquela situação adversa, difícil. Pois o Senhor é onisciente e também é outro atributo de Deus. Mas ele teve que ser despertado. Eu quero trazer uma aplicação. A questão desse despertamento de Jesus para repreender aquele temporal. Os discípulos foram diante de Jesus e disseram: Mestre, nos ajuda. De fato, eles erraram em um ponto, pois eles disseram a Jesus: não te importa que pereçamos? Eles erraram nisso, porque Jesus de fato já tinha lançado uma palavra no versículo 35: nós vamos passar. Nós não vamos ficar no meio desse temporal. Nós não vamos ficar aqui. Nós vamos passar para outra margem. Nós vamos chegar a Gadara. Tem uma obra para a gente fazer em Gadara. Nós vamos ultrapassar esse grande lago e chegar à cidade de Gadara. Então os discípulos foram ali despertar Jesus. Eu posso aplicar. O texto me permite pensar. Nós passamos determinadas situações em nossa vida que foge do controle de nossas mãos. E aí que entra o Deus poderoso. Aleluia. O Deus que para ele nada é impossível. Lucas 1:37. Aí que entra, aleluia, o Deus todo poderoso que servimos. Pois aquilo que eu posso fazer, Ele já me deu a oportunidade de fazer. Mas aquilo que eu não posso, que foge do controle das minhas mãos, eu posso chegar diante dele e dizer: Senhor, isso eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. Mas eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor é. Eu só não posso fazer que nem os discípulos fizeram. Senhor, o Senhor não se importa comigo? Ele se importa. Aleluia. Pois o Deus que nós servimos, Ele não perde o controle das situações. E eu vou ler um versículo para vocês aqui, que eu estava a observar. Hebreus capítulo 13, o livro anônimo, com o autor anônimo. Capítulo 13, versículo 8, nos diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas um atributo do Senhor: Ele é imutável. Da maneira que Ele operou no passado, Ele opera no presente. Ele não muda. Quem mudamos somos nós. Nós mudamos nossos costumes, nossos pensamentos, mas Ele continua o mesmo. Bendito seja o nome de Jesus. E para a gente concluir, após Jesus ter acalmado toda aquela situação, o texto diz que houve bonança. Então a situação mudou de um temporal que estavam preocupando os discípulos, glória a Jesus, para um momento de bonança. Aleluia. Jesus tinha prometido aos discípulos: nós vamos passar para outra margem. Bendito seja Deus. Ele tinha garantido que ia passar. Aleluia. O processo até chegar lá é uma coisa, mas a palavra já tinha sido lançada: vamos passar para outra margem. Bendito seja o nome de Jesus. 40 nos diz o seguinte: Jesus continua a falar e diz assim: e disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mas no versículo 41, uns discípulos dizendo aos outros, e sentiram um grande temor. Aleluia. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Aí eu me lembro, aleluia, quando Jesus pergunta aos discípulos dizendo assim: quem vocês dizem que eu sou? Qual o comentário sobre mim? O que é que eles têm pensado quem eu sou? Os discípulos dizem: um dos profetas.
João Batista. Aí Deus revela a Pedro: este é o Cristo. Aleluia! Este é o meu filho, aleluia, este é o meu enviado, bendito seja Deus. E eu posso aplicar, aleluia, para essa indagação aqui dos discípulos: quem é este? Este é o Filho de Deus, este é o ungido de Deus, este é o Cristo, bendito seja Deus, que repreendeu aquele temporal, e houve bonança após a repreensão daquele temporal, e eles chegaram na outra margem, e eles chegaram a Gadara, e Deus, aleluia, em Cristo Jesus, Deus em Jesus, no seu Filho, Ele fez uma grande obra ali em Gadara, libertando aquele homem possesso, aleluia, e restabelecendo o seu convívio normal com a sociedade. O processo foi complicado para chegar em Gadara, mas Jesus tinha dito: nós vamos passar para outra margem. Deus abençoe, amém. Eita glória!